Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje terça-feira, dia 18 de agosto de 2026, terça-feira, o evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículo do 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no reino de sua glória, também vós que me seguiste haverá de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos dá continuidade àquele jovem que procura a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sente que falta algo, mas quando Jesus lhe dá a receita do que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna, para ser perfeito, ele vai embora cheio de tristeza, porque Jesus disse para ele vender todos os seus bens, doar aos pobres e seguir Jesus. Jesus o chama para ser seu discípulo. Mas o evangelho de ontem vai nos dizer que aquele jovem foi embora cheio de tristeza porque era apegado ao dinheiro, que era um jovem muito rico, e assim foi embora. E Jesus hoje vai dizer que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não quer simplesmente condenar o dinheiro, condenar a riqueza. Não, Jesus não quer condenar isso. Porque no tempo de Jesus, o dinheiro era sinal de bênção de Deus. E verdadeiramente o é se nós olharmos para o dinheiro não como ponto essencial da nossa vida, mas como algo que é graça de Deus, bênção de Deus, para que nós vivamos com o dinheiro, mas sem ser escravos ao dinheiro. O Santo Agostinho vai nos dizer uma frase muito bonita, que nos diz que o problema não é o ouro, mas o amor ao ouro. Também tem uma frase de um filósofo francês que nos diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Quando nós vivemos escravizados pelo dinheiro, a esse dinheiro passa a ser algo terrível, algo triste, porque nós colocamos o dinheiro como centro da nossa vida. Não confiamos em Jesus, não confiamos em Deus, não nos entregamos à graça e à misericórdia de Deus. Quantas pessoas que vivem nesse mundo, que não tem tempo para nada, é só correndo de um lado para o outro. Conheço inúmeras pessoas que vivem escravos do dinheiro, querendo ter, e arruma tantos negócios, tantas coisas, que não tem tempo para nada. Não tem tempo para ele, não tem tempo para a sua família e, sobretudo, não tem tempo para Deus.
É isso que eu falo muitas vezes quando as pessoas acham ver assim em alguns lugares, pescarias, algumas coisas, fazendo algumas coisas, as pessoas dizem, rapaz, queria tanto poder fazer isso. Eu falo assim, não faz porque não quer. Porque o dinheiro tem que ser um servo para cada um de nós. Não vivemos escravizados. Conheço tantas pessoas que nesse momento vivem o desespero, porque as contas não fecham, as contas não batem, faz isso, faz aquilo, corre para um lado, corre para o outro. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para a sua família. Não tem tempo para os seus filhos. Conheço o caso de um empresário muito grande e que vendeu a sua empresa do nada. Ele vendeu a sua empresa para um grupo de investimentos e aí nós fomos numa convenção de vendas onde ele foi explicar o motivo da venda e ele disse que não viu os filhos crescerem e que os filhos não queriam saber da empresa, criaram raiva da empresa porque eles não tinham a convivência do pai. Quando o pai saía, os filhos estavam dormindo. Quando o pai voltava, os filhos estavam dormindo. Muitas vezes o empresário ficava um mês na China tratando de negócio, de parceiros. Quando chegava, tinha que ficar na empresa, tinha que viajar o Brasil atendendo grandes clientes, ia para as feiras internacionais, as feiras nacionais, e ele disse que não viveu para a sua família, mas que agora ele iria viver pela sua família. E seus filhos não queriam saber do negócio, não tinha legado, porque aquilo para eles era ruim, porque eles viveram a ausência do pai. É isso que Jesus coloca para cada um de nós. E os discípulos fazem essa pergunta: quem pode ser salvo? E Jesus vai dizer que para os homens isso é impossível, porque o dinheiro não compra a nossa salvação. O dinheiro compra os bens materiais que ficarão nesse mundo. E quando nós formos chamados para prestar conta da nossa vida, o dinheiro não comprará a nossa salvação. Por isso que Jesus vai dizer, para os homens a salvação isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando nós nos entregamos, quando nós confiamos, e é essa pergunta que Pedro vai fazer, que nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? E aí Deus vai dizer que quando o homem for renovado, o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguiste, sentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. A lógica do mundo é diferente da lógica do reino de Deus. Aqui Jesus vai nos dizer, muitos que são os primeiros hoje serão os últimos do reino de Deus, e os que são últimos hoje serão os primeiros no reino de Deus. Por quê? Porque se desapegaram das coisas do mundo, viveram no mundo, mas desapegados das coisas do mundo, para viver a lógica do reino de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, nos desapegar do orgulho, da vaidade, da prepotência, arrogância que o dinheiro coloca em nossa vida e tira-se o tempo de tudo e tira o tempo até de Deus. Que nós possamos nos desapegar das coisas do mundo para viver a lógica do reino de Deus. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.